Hoje, convido você a mergulhar em uma história que mistura mistério, coragem e uma pitada de tragédia. Tudo isso ambientado na penumbra de um farol abandonado. Prepare-se para uma jornada onde cada detalhe é um convite à imaginação e cada palavra carrega o peso de segredos há muito enterrados. Era uma noite de verão na pequena vila de São Sebastião do Mar. A brisa salgada do oceano misturava-se ao cheiro de maresia e à memória dos antigos navegantes. O lugar, outrora vibrante com a atividade dos pescadores, havia se tornado um cenário esquecido, onde o tempo parecia ter parado. No alto de um penhasco, dominando a paisagem com sua presença imponente, erguia-se um farol desativado há décadas. Suas paredes desgastadas e janelas empoeiradas guardavam histórias que poucos ousavam contar. Conta-se que, em tempos passados, o farol era a âncora de esperança para os navegantes perdidos no mar revolto, mas também um observador silencioso das angústias e amores proibidos que ocorriam na vila. Foi nesse cenário que um caso inquietante começou a se desenrolar. Tudo começou quando os moradores começaram a relatar estranhas luzes que piscavam do alto do farol durante as madrugadas, acompanhadas por sons que lembravam passos arrastados e sussurros que o vento carregava até a beira da praia. Eu me lembro bem de ter ouvido essas histórias enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedo da vila. Havia um frio na espinha ao ouvir os relatos de um velho pescador, cuja voz trêmula e olhar perdido sugeriam que ele tinha presenciado algo inexplicável. Segundo ele, em uma certa noite, viu uma figura encapuzada adentrar o farol, desaparecendo rapidamente entre as sombras. Essa figura, dizia ele, parecia carregar consigo um mistério tão profundo quanto o próprio abismo do mar. Movido por essa curiosidade e pelo desejo de desvendar a verdade, decidi investigar pessoalmente o que se escondia por trás dos rumores. Minha primeira parada foi na pequena casa de Dona Helena, a única senhora que ainda morava na vila desde os tempos de outrora. Com um semblante sereno, mas com os olhos brilhando de preocupação, ela me contou que há anos vinha ouvindo os sons estranhos vindos do farol. Era como se os muros falassem, como se o próprio farol quisesse contar uma história de dor e solidão. Relatou ela, mergulhando em lembranças de um tempo em que a comunidade se reunia em torno daquele símbolo de proteção. Ao cair da noite, munido apenas de uma lanterna e um caderno para anotar cada fragmento de informação, dirigi meus passos até o local. A trilha que levava ao farol era estreita e ladeada por arbustos retorcidos, cujas sombras pareciam ganhar vida ao serem tocadas pela luz tremeluzente. Ao me aproximar, o imponente farol se ergueu diante dos meus olhos, desafiando o tempo com sua aparência severa e ao mesmo tempo melancólica. Cada degrau da escada de pedra rangia sob meus pés, como se sussurrasse histórias de pessoas que subiram e nunca mais desceram. No topo, o que encontrei foi perturbador. Havia restos de velhas cartas esparramadas pelo chão, amareladas pelo tempo e marcadas com a caligrafia de alguém que parecia viver no constante medo de ser descoberto. Nestes papéis, linhas desconexas falavam de encontros secretos, de um amor proibido e de uma traição que havia abalado os alicerces da vila. À medida que lia aquelas cartas, comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Descobri que, muitos anos antes, o farol não fora apenas um guia para os navegantes, mas também o refúgio de um romance oculto entre uma jovem do bairro e o filho de um influente comerciante local. Um amor que, ao florescer em meio às restrições e olhares de desaprovação, terminou em tragédia. A jovem, amaldiçoada por um destino cruel, desapareceu misteriosamente logo após uma discussão acalorada com o pai, enquanto o rapaz, dilacerado pela culpa e pela dor, se escondeu entre as sombras do farol, jurando silêncio e segredo. Conforme a narrativa se desdobrava diante de mim, uma sensação de inquietude tomou conta. Eu sentia no ar uma tensão quase palpável, como se os espíritos daquele passado doloroso ainda vigilassem o local.
Foi então que, em meio à escuridão, uma suave melodia começou a ecoar. Não era uma canção que pertencesse a este mundo, mas sim um lamento carregado de saudade e dor. A melodia parecia vir de todos os cantos, envolvendo o farol em uma aura mística e misteriosa. Naquele instante, cada palavra escrita nas cartas ganhou um novo significado: o amor, a traição, a morte e a busca incessante por redenção. E então, como se o próprio tempo quisesse revelar a verdade, a melodia cessou abruptamente. No silêncio que se seguiu, uma última carta, intacta e singular, repousava sobre uma pedra fria no chão. Diferente das demais, ela trazia no topo uma inscrição que simplesmente dizia: "A verdade liberta, mas o segredo condena." Com o coração acelerado, percebi que estava diante do ponto de virada desta história. Seguir o rastro da carta me levou a desvendar um mistério até então oculto. O desaparecimento da jovem não fora apenas fruto das circunstâncias de um amor proibido, mas parte de um complô muito maior. Havia forças na vila, movidas por interesses escusos, que aproveitaram a traição do jovem para acobertar um crime hediondo, envolvendo o desvio de recursos destinados à restauração do farol. A jovem teria sido silenciada para manter o segredo, e o amor proibido, planejado para unir famílias rivais, transformara-se em um instrumento de vingança e poder. Ao final da minha investigação, pude compreender que o farol abandonado não era apenas um monumento da memória, mas um guardião de segredos que ressoavam através das gerações. O mistério que se desvendava naquela noite não deixava apenas uma pergunta sem resposta, mas uma sensação de que, enquanto o farol existisse, a verdade, por mais oculta que fosse, sempre encontraria um caminho para emergir das sombras. E assim, meus caros, encerro esta história que nos leva a refletir sobre os laços do passado e a fragilidade da memória. Uma narrativa onde o amor se entrelaça com a traição e onde cada segredo guardado em um velho farol reacende a chama de um desejo em comum, a busca infindável pela verdade. Que você, ao imaginar cada detalhe, sinta a mesma emoção e inquietude que me acompanharam nesta jornada fascinante. Até a próxima, e mantenha vivo esse olhar atento para os segredos que se escondem nas sombras, pois, muitas vezes, é justamente nelas que residem as histórias mais surpreendentes e inesquecíveis.